Rapaziada, a mídia está assustada, em desespero com as informações do Flamengo. Uma reviravolta grande no Mengão nesta terça-feira. Separei aqui 2 cortes da imprensa. Assista esse vídeo até o final, já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixa o seu like e vamos embora pro vídeo. O Flamengo ontem viveu uma noite bastante eufórica por parte de muitos torcedores, já que o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou a proposta de compra do terreno que foi desapropriado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e que só pode ser destinado à construção de um estádio. Quer dizer, o Flamengo vai ser o único candidato nesse leilão. Sormani, 138 milhões de reais, é isso que o Flamengo vai pagar pelo... Exatamente. O Flamengo não é doação, né? tá? Não é doação. Ele tá pagando pelo terreno e vai construir o estádio. E depois da reunião, todos eufóricos, cantaram o hino do Flamengo. Foi uma festa muito bonita ontem na Gávea. Foi na Gávea, não foi no Havia alguma resistência por parte de alguma corrente? Alguns poucos torcedores. Mas a torcida foi lá com faixas, pressionando todo mundo que queria aprovação. A torcida quer o estádio. A torcida quer o estádio. Entendeu? Aí foi lá, foi aprovado, como eu falei, todo mundo gritando Flamengo, 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 cantaram o hino, etc e tal. E o Landim disse o seguinte, que atrás dos gols vai fazer mais ou menos como é em Itaquera. São entendeu? Ingressos mais populares. Não sem cadeira? É sem cadeira. Os ingressos, ele falou que vão ser a preços populares. Acho que em Itaquera né? Atrás de um dos gols. Um dos gols, sim. Aí fica a torcida organizada, o Gol Sul não é... O Norte é a torcida organizada. Os lugares mais baratos são pra torcida organizada e atrás do Então ele prometeu pra torcida... Que é onde o Corinthians quer aumentar também pra fazer mais populares. Subir ali. Exatamente. Que eu acho que seria muito legal se o Corinthians conseguisse fazer isso. Que é o que o Flamengo vai fazer com o estádio maior, né? Exatamente. Então vai bater 80 mil pessoas, que pra mim é pouco, mas se bem que saiu um balanço aí, acho que na coluna do Danilo Lavieri, né, no UOL, falando de ocupação de estádio. A maior ocupação do estádio que quem tem no momento é o Corinthians, tem 89%. O Flamengo não tem no Maracanã. Embora tenha a maior média de público, acho que é 50%, ninguém chega em 50%. Ele tá com 54 nos quebrados. Depois dele vem o São Paulo, acho que com 46%. Mas a ocupação do Maracanã não é 80%, 90%, entendeu? Se fosse, o Flamengo teria uma média de 65 mil torcedores por jogo. Bom, ele está prometendo isso, para ver se o Flamengo consegue não, vai atender os torcedores mais carentes, etc. E tal, vai atrás dos 2 gols, sem cadeiras e com ingresso a preços populares, entendeu? O Flamengo, acho que dá um passo gigante, né? O Flamengo cresce a olhos vivos, né? Vistos, sei lá como é que fala. Eu não sei por que fui falar isso. Já aí, comprando leixões, agora aprovando a construção, compra do terreno para a construção do estádio. O Flamengo se enriquece a cada dia que passa. A administração é muito boa. Por isso o Flamengo, se mantiver esse grupo à frente do Flamengo por décadas, não há necessidade nenhuma de virar SAF. Nenhuma. O grande risco é aparecer um aventureiro e mudar tudo. Esse é o risco. Acho que não vai acontecer porque a pressão vai ser muito grande. Os próprios conselheiros não vão deixar que isso aconteça. Não vão eleger lá um aventureiro. Vão eleger lá um cara... pro próximo triênio, mas depois renovável por mais 3 anos, alguém da mesma linha, com a mesma vibe, com o mesmo pensamento, audacioso, como o Flamengo tem sido, entendeu? Acho muito legal o que o Flamengo fez ontem. A torcida tá muito eufórica, e o Flamengo caminha assim, olha, de braçada para se transformar no Real Madrid do campeonato do futebol brasileiro. Olha, o BAP, que é um dos candidatos, né? Candidatos da oposição, né? O Landim vai... O BAP da oposição não? Ele não é não, oposição. É oposição. Ele é oposição. Maurício Gomes também, que está há 20 anos lá no clube. Os caras estão um tempão lá no clube também, é uma outra via. E o Landim vai colocar o Dunche, né? Para ser o candidato. Os candidatos chamados de oposição não concordam com essa forma como está sendo feito todo esse processo. Então, quer dizer, já existe ali um problema entre oposição e situação. É óbvio
eu acredito que o Landim queira fazer o estádio e tal, mas é um grande trunfo, né, gente? Pô, você chegar numa eleição em que você é favorito, acho que não há dúvida que a turma do Landim é favorita, né? Embora uma pesquisa sendo feita aí mostrou que a briga tá bem boa, há uma rejeição também muito grande em relação ao comando do Landim. Mas enfim, pelo que a gente tá vendo, é o favorito nesse momento. Tô dizendo que ele vai ganhar, mas há um certo favoritismo aí. É um grande trunfo, né, Flavinho? Porque o cara tem a máquina a favor, tem um time vencedor, né? Tem a mídia, né, que acompanha tudo isso, então sabe trabalhar muito bem essa coisa. E, pô, vai dar um estádio de presente para o torcedor do Flamengo? Você fizer uma pesquisa hoje, embora tenha um amor muito grande pelo Maracanã, o torcedor do Flamengo quer ter uma casa para ser chamada de sua casa, né? Da minha casa, no caso. Então eu acho que esse é um trunfo muito grande. Agora, uma curiosidade, tá? Caixa Econômica Federal, né? Citaram lá o Corinthians, tá? Falou, vamos ver se a gente faz de um jeito para não ser igual ao do Corinthians, tá? Que tá pastando aí para pagar esse estádio. Tem 200 milhões que o Corinthians vai ter que pagar só de juros, né? Que não se caia numa arapuca dessa, né? Porque tem que pagar, acho que pela lisura o Corinthians tem que pagar o estádio e tal, mas tem que tomar cuidado com essa coisa de financiamento, porque uma vírgulazinha aqui, 200 milhões que você tem que pagar de 700, às vezes não são 200 milhões de 700, são 200 milhões só de juros. E aí você tem os 200 milhões para pagar e ainda tem os desse terreno aí do gasômetro, a prefeitura desapropriou e estabeleceu um preço, né? Fixou um preço, um valor, Sim. que nem é muito alto. E outra, né? O Flamengo vai ter na construção também as parcerias privadas para fazer esse tipo de levantamento do estádio. E aí, em relação a isso, os caras vão lá e já vão abatendo dos valores. Tem também os name rights que vão ser praticamente... É para daqui a 5 anos o estádio, né? E o Flamengo, seria para daqui a 5 anos. Final de 29. E o Flamengo tem a projeção de só no name rights praticamente abater toda a construção do estádio também. O name rights que eles querem vender. Que é a mais legal, né? Porque o do Corinthians também era a mesma coisa, era né? A mesma coisa, não vendeu. Exatamente. Sim. Porque eu falo assim, que falar é fácil, né? Os caras falam, tem um monte de... né? Tem um plano e tal. Agora, na hora que começa a acontecer... não é bem assim, né? Olha, a gente fala muito de estádio do Corinthians. Olha quanta gente que tem estádio pelo Brasil, inclusive de Copa do Mundo, que até hoje tá pastando, hein? Você vê o Grêmio. A situação do Grêmio com o estádio dele não tá resolvida ainda. É que o Flamengo, assim, por mais que a gente brinque e tal, nesse sentido ele tá num passo diferente. O Flamengo, ele tem... nem tem falado, ele tem apresentado as coisas, né? Por exemplo, o patrocinador. O Flamengo não prometeu nada. Ele catou e já veio com um patrocinador de 90 milhões só o Master. Aí ele aparece com mais 2, 3 para camisa de treino. Não aparecem nem, por exemplo, nos jogos e que pagam tão bem como um patrocinador de camisa de jogo. Aí é o banco que tá junto. Então, assim, o Flamengo tem apresentado, ele não tem prometido, né? Então, o Landim tem na projeção de poder receber até 1 milhão, 1 bilhão. E o Flamengo deve conseguir isso, porque vai ser um polo turístico e atrativo dos maiores, um estádio do Flamengo no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, né? A localização para um estádio é muito boa, para o torcedor vai ser muito boa. Outra coisa, para a própria cidade do Rio de Janeiro, a construção do estádio naquele local é interessante, porque vai dar uma revitalizada, né? Claro. Como é que fala? Gentrificada, é isso? Sim. Não, gentrificar é outra coisa, é mais negativo, né? Revitalizar sim, porque é aquela região portuária onde já houve uma revitalização para os Jogos Olímpicos, né? De isso, 2016, e é uma região, não é muito bonita, é perto da rodoviária, ali tem alguns viadutos e tal. Mas, gente, o Rio de Janeiro é uma cidade que as Olimpíadas ajudaram muito o Rio, eu acho, né? Com a demolição daquela perimetral, aquela coisa, aquela região era muito feia, era muito acabada. É claro que se discute muita coisa do legado olímpico, mas houve um legado olímpico, sim. Urbano, que a gente viveu lá, a gente morou lá, a gente viu. Os lugares paradisíacos do Rio não tem espaço para a construção do estádio. Exato. Que seriam ali na região do Leblon, na região da... Dá para fazer estádio. Daria para fazer lá no se pensava antigamente na Barra. Não. Dá para fazer. Então, mas aí que tá. Mas aí fica muito na contramão. Eu ia chegar nesse assunto. A Barra é maravilhosa, porém, todos nós moramos lá. A gente pode falar, mas você não tem logística.
né? Você não tem chegada, você tem 2 chegadas da Barra, entendeu? É muito ruim. Você tem transporte público e tal, e um estádio na Barra atenderia muito bem a zona oeste do Rio, que é muito populosa. Exato, também. mas não atende a maioria que tá na zona norte também, torcedores do Flamengo, entendeu? Então, assim, você tem uma série de problemas logísticos, né? O metrô não chega até o final da Barra, então você tem uma questão em que no gasômetro te atende. Vai ter a estação Flamengo do metrô. Sim, o metrô ali é próximo de onde vai estar o estádio do Flamengo, você tem um BRT, você tem ali é super bem atendido, não tem problema. A rodoviária, lado do aeroporto. Então, assim, você tem Os times chegam, hotéis ali perto, já vão pro estádio, a logística para um estádio de futebol, o lugar é ótimo. Agora, a diferença, Queçada, do que foi apontado, do que aconteceu com o Corinthians para o Flamengo, é simplesmente a profissionalização da gestão do futebol. Né? O Corinthians era gerido por amadores, foi gerido por amadores. Era não, né? Continua sendo, tem piorado. E o Flamengo não. Tanto é que você vê o salto de um para outro e ambos com o mesmo potencial de arrecadação. Ambos têm o mesmo potencial de arrecadação. Só que você vê uma disparidade para um, que praticamente não tem dívida, e o outro que tem o dobro do que arrecada de dívida. Então, assim, vai ser difícil o cara que gere um Corinthians dessa forma, querer montar um projeto no estádio e pagar esse projeto direitinho. Não vai conseguir, porque ele vai fazer uma série de bobagens. O Flamengo não. E outra coisa, nessa mesma coluna do Lavieri, ele estava mostrando de uma renda bruta do Flamengo, a média de renda bruta do Flamengo, parece que é de 3,5 milhões. Eu não consigo abrir porque eu não sou assinante do UOL. Mas eu vi, ontem estava disponível essa matéria, eu vi. Mas quando vai pro líquido, os descontos do Maracanã são absurdos. Sobra muito pouco. Então você pega. Aí ele faz até comparação com o Allianz Parque. Tá? O líquido do. Faz o sinal da cruz aí, meu. O líquido, ele fez assim. Faz o sinal da cruz aí. Aí o Pedro falando, ótima fase do Pedro, todo mundo falando, gente falando que ele deve ir pra seleção e não sei o que tá. E tem outra boa notícia, o Gabigol tá voltando. Agora tem Pedro e Gabigol, Arnaldo. Tem, eu acho que aí pro Tite utilizar tem na nossa sabiamente. Cabeça só, viu? Não, assim, eu acho que o Gabigol, Tironi, a conversa do Gabigol é se o Gabigol, primeiro, no duelo com o Palmeiras foi utilizado durante entrar e fazer alguma coisa diferente. Esse no duelo com o São Paulo, ele começar jogando e pela primeira vez, em muito tempo, começar jogando e jogar bem um jogo grande. Essa semana a gente vai poder observar se ele está voltando mesmo, é uma impressão nossa. Eu acho que o Flamengo, você vê como é que né? A gente estava falando das estratégias em relação ao Palmeiras. O Flamengo tinha um dia a menos de intervalo para o jogo com o Palmeiras e usou mais titulares que o Palmeiras. Sim. O Flamengo vai perder em relação à preparação para o jogo com o Palmeiras? Vai. Mas vai ganhar emocionalmente em termos de... e talvez esse ganho seja até maior do que... E ainda mais porque o momento do Palmeiras é ruim. Exatamente. Né? É o pior momento do Palmeiras na temporada. 4 jogos, 3 derrotas. Agora, a gente sabe o Flamengo que vem pela frente, né? Agora, a escalação, inclusive, e tudo mais, as preferências do Tite, vai ser o time preferido do Tite. O Palmeiras vai ser uma coisa que o Mancini falou, o Palmeiras vai ter que buscar alguma coisa que a gente não viu ainda. Até pelas ausências, pelo jogo ruim na rodada passada do Brasileiro. Então... Mas eu acho que o Flamengo vai enfrentar um Palmeiras que não é o Palmeiras que enfrentou o Botafogo. Vai ser o Palmeiras que enfrentou o próprio Flamengo lá naquele... Eu não vou jogar, você não vai... Lembra que a gente falou aqui segunda? Pô, maior expectativa, o jogo meio chato, 0-0. Porque o Palmeiras quis travar tudo e travou e ele consegue fazer isso. Contra o Botafogo, 8 chances de gol, foi pra cima, um jogo lindo, a gente adorou, chance lá, cá. Eu acho que o Palmeiras não vai entrar assim. O Flamengo, ele vai tentar travar o Flamengo e falar, beleza, eu vou levar o 0-0, a mídia vai reclamar, não vai ter uma entrevista, alguém falando bem do jogo, mas não me importo e eu volto pra casa com esse 0-0. Se depender do Palmeiras, eu tô imaginando um jogo bem feio. O Palmeiras no Maracanã não faz um gol há muito tempo, não ganha de um time carioca há muito tempo. Eu li uma estatística hoje que o Abel, na era Abel, o Palmeiras nunca venceu o Flamengo no Maracanã. Tá, então, nação, a imprensa repercutindo as informações do Flamengo e um plantão mega urgente, hein?
Pois é, tá aqui. O leilão do terreno do gasômetro é suspenso após determinação da Justiça. É uma reviravolta, né? Porque ontem o Flamengo comemorou a aprovação da participação no leilão, onde o clube pretende adquirir o estádio, porém, um dia depois, a 7ª Vara da Justiça Federal concedeu uma liminar em ação popular. Assim, o evento está cancelado. O autor da ação é Vinícius Monte Custódio, com o argumento de que o imóvel do antigo gasômetro tem propriedade plena do terreno, além de propriedade do terreno e ser única cotista do fundo. Desse modo, seria necessária a autorização prévia do presidente da República, invalidando o ok da Prefeitura do Rio de Janeiro, responsável pela desapropriação do espaço, tá? Esse leilão é o seguinte, o Flamengo, quem adquirir tem que construir um estádio no local. Quem no Rio de Janeiro vai ter esse dinheiro para comprar? O Flamengo, né? Então vão tentar dificultar ao máximo a vida do Flamengo, não tem jeito. Palmeiras com desfalque, ontem estava confirmado, mas hoje já teve essa outra reviravolta, o zagueiro Murilo, que voltaria contra o Flamengo, teve um problema pessoal e não viajou para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, tá? E em contrapartida, o Flamengo tem 2 reforços, Bruno Henrique e Dela Cruz, à disposição, sendo assim o Flamengo, provável Flamengo, com Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Esse é o provável Flamengo. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.